Vamos lá, boa tarde para todos. Hoje nós vamos começar com a nossa aula de história. Hoje é dia 19 de agosto, tá bom? 19/8/2020. Vamos à nossa aula de história. Vamos começar na página 256, tá bom? Todo mundo abrindo o livro aí na página 256 de história. Vamos continuar da onde nós paramos. Então vamos lá. O ciclo da borracha. Todo mundo abriu aí na página 256? Ciclo da borracha. Na aula passada nós falamos sobre a pecuária, falamos sobre o trabalho na criação de gado, sobre caminhos para as minas. Né? 256 está no quadro. 256, história. O ciclo da borracha. Ao longo da história do Brasil, a extração de diversos produtos das matas brasileiras estimulou o deslocamento de muitas pessoas pelo território. Nós estudamos na aula passada que eles foram buscar as famosas drogas do sertão, que é o cravo, o que mais? O cacau. O que mais que nós estudamos? Alguém lembra? A canela. Então, a canela. Isso. Esses produtos das matas brasileiras estimulou, fez com que as pessoas se deslocassem de outros lugares para o interior do território, tá bom? As pessoas foram em busca desses produtos. Teve as regiões das minas também, que eles saíam para busca de ouros e pedras preciosas, tá bom? Entre esses produtos está o látex, substância líquida retirada de uma árvore, chamada seringueira, que nós estudamos em geografia, nós já falamos sobre a seringueira em ciências, não é mesmo? Falamos até em história já, que é utilizada para produzir a borracha natural, tá? Então, eles saíram à procura dessas árvores seringueira que tira aquele líquido branco, que para extrair esse látex aí da seringueira, são feitos cortes diagonais nos caules, né, nos troncos das árvores, permitindo que o líquido vá escorrendo. O líquido vai escorrendo, aí eles colocam uma vasilha, né, um recipiente, coloca ali e aquele líquido vai escorrendo dentro daquela vasilha. Aí depois, para esse líquido, né, para ele ir para as fábricas, para chegar a ser a borracha, ele é misturado com produtos ácidos, né? Com ácidos, que ocorre a coagulação, ele fica mais grosso, aquele líquido, e vai passando por vários processos, várias transformações, tá? Até se tornar aquela massa branca, ele vai para a indústria, para a fábrica, para se transformar. Hoje em dia a gente não tem a borracha que é feita do látex, da seringueira, vocês outra vez falaram do pneu, de vários outros produtos feitos desse látex da seringueira, tá bom? Então, vamos continuar aí. No final, já estou no segundo parágrafo, tá? No final do século XIX, o látex passou a ser amplamente utilizado, começou a ser usado muito pela indústria, tornando-se um produto muito valorizado, quer dizer, valor saía caro, né? Foi sendo, boa tarde, meu amor, foi sendo valorizado. O auge da exploração do látex no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Esse período ele ficou conhecido como ciclo da borracha, porque a borracha era muito procurada, era muito valorizada, ela tinha alto valor. Atraído pela promessa de encontrar trabalho e boas condições de vida, milhares de pessoas migraram, quer dizer, saíram da região norte do país com o objetivo de trabalhar na extração desse látex. Olha aí a foto nessa página mostrando, olha o que eu falei para vocês, eles fazem corte no caule da árvore, né? Que é no tronco, faz aqueles cortes e vai escorrendo aquele líquido. E eles colocam a vasilha, né, o recipiente embaixo, olha o homem colocando aí.
para poder esse líquido escorrer. Tá vendo? Olha aí na imagem. A maior parte dessas pessoas, né, que vinham da região norte do Brasil, olha aí, a maior parte delas veio da região norte. Leia o texto a seguir. Vamos ler esse texto a seguir para a gente saber. Lê para mim, Luiz Otávio, na página 256, Luiz Otávio, do lado da fotografia, esse pequeno texto. As repetidas secas que ocorreram no final da década de 1870 estimularam ainda mais a vinda em massa de sertanejos para a Amazônia. Estimativas da época calculam entre 250 e 3 mil. Não, 3 não. 300 mil Isso. de nordestinos que ingressaram na região entre os anos de 1870 e 1920. Isso, eles ingressaram. Por que eles ingressaram? Ele leu aí no início, ó, devido à seca, tá? A falta, ó, repetidas secas. Falta de quê? Seca é o quê? Falta de água. Então, eles foram todos para a região, esses nordestinos, esses sertanejos, eles vieram todos para a região da Amazônia, tá? Porque lá no Nordeste estava faltando água, por causa da seca, tá bom? Olha o seringueiro aí, como eu já falei, extraindo látex em cerca de... Essa imagem aí é de 1910, tá bom? Na página 257, tá, vamos também falar mais um pouco sobre essa seca aí. 257 agora. A vida em meio à mata. As pessoas que trabalhavam na extração desse látex, eles eram conhecidas como seringueiros, tá? Que tirava dessa árvore esse líquido branco. Eles enfrentavam difíceis condições de vida em meio à floresta amazônica. Ó, eles viviam isolados na selva, em pequenas cabanas improvisadas. Ó, doenças como a malária e a febre amarela eram comuns e não havia acesso ao atendimento médico. Além disso, os seringueiros recebiam salários muito baixos. Olha só, eles saíram lá da terra deles por causa da seca. Estava faltando água, aí eles foram lá para a região amazônica, achando que ia mudar, né? Que em busca dessas seringueiras aí, desse látex, porque era um produto muito valorizado nessa época. Então, eles saíram de lá para procurar. Quando eles iam lá para a região amazônica, eles também sofriam também, tá? Com cabanas improvisadas, com doenças. Fala, Luiz, o que você quer falar? Eles acharam que a condição de vida ia melhorar. Quando chegaram lá, só piorou a situação. Isso aí. Aí eles acharam que ia melhorar, não. Olha, lá onde eles viviam, a falta de água era causada pela seca, tá? E essa seca compromete a saúde, o bem-estar das pessoas, né? Ela impede que elas tenham condições de vida adequadas. Eles saíram de lá, da terra deles, à procura de água, né? Que é um recurso essencial para a nossa vida, né? Para as pessoas. E não só para as pessoas, mas para os animais também, né? A água é essencial, é importante. A gente falou muito isso em ciências, a gente falou sobre a importância da água. Então, a escassez desse recurso aí da água fez as pessoas não podem plantar alimentos, não é, Gabriel? Elas não podem criar seus animais, por exemplo, né? Não podem se alimentar, não podem, né, beber água. Estava faltando água, então eles foram lá para a região amazônica, atrás de enriquecer por causa da borracha lá. Aí, que era um produto muito valorizado nessa época. Eles foram para lá e quando eles chegaram lá, eles começavam a também sofrer com o quê? Com as doenças, eles viviam isolados, os salários eles viviam isolados e os salários eram muito baixos. Bom, fala, Luiz. Tipo
borracha é a borracha que a gente é a borracha, tipo assim, do pneu do carro ou a borracha escolar? Isso. É porque você perdeu o iniciozinho, quando a tia falou que eles tiram lá da seringueira, o látex da seringueira, eles dão aqueles cortes verticais, aí sai aquele líquido, eles colocam uma vasilha, igual está mostrando na foto da página 256. Tem a foto aí, ó, do seringueiro. Ele tira, aí vai para a indústria, isso aí eles misturam produtos químicos, aí ela coagulante para ela ficar mais, né, ficar mais grossinha, e depois ela se torna aquela borracha, né, branca, aí vai para a indústria e transforma em outros produtos, como nós estudamos em geografia, a transformação da borracha, né, do látex na borracha, nos produtos, como você falou aí, do pneu. Tá bom? Entendeu? Então tá bom. A riqueza da borracha, na 257. A riqueza gerada pela exploração do látex estimulou um processo de modernização em cidades como Belém e Manaus. Diversas ruas, olha a foto aí, a gente já tinha visto, né? Fotos como essa aí na nossa aula de história. Diversas ruas foram pavimentadas, quer dizer, foram calçadas. Houve instalação de redes de água e de esgoto, linhas de bonde, iluminação elétrica, além de terem sido construídos grandes edifícios, olha aí os grandes edifícios, como teatros, mercados, bibliotecas, tudo isso vocês veem aí, mas olha as árvores ainda continuam, tá vendo? Ó? Não foram derrubadas todas as árvores, ainda tem uma vegetação aí. Ô, tia, mas tipo assim, nessa época aí, nesse século XX, já tinha essas mesmas profissões ou foram depois que botaram mais profissões? Tinha sim, algumas sim. Depois vieram surgir mais. Com a necessidade, né? A procura e vieram surgindo mais. Tá bom? Fala, João, tá com o dedo levantado? Tia, Manaus se escreve assim como que tá lá no cantinho? Sim. É. Ah, não. Você tá falando da fotografia, né? Ali tá escrito Manaus. Não. É porque é o nome da avenida, tá bom? Do edifício Ribeiro. Você tá falando na fotografia, né? Não, lá do outro lado. Eu Lá no sei, outro em cima lado. da fotografia, em cima da fotografia. Isso. Isso aí. Pensei que você estivesse falando no texto que eu estava lendo aí. No Não. texto é desse jeito que a gente escreve, tá? Sim. Ali é o nome da rua, ó, Avenida e Edifício Ribeiro. Olha a foto do Aí Edifício do outro Ribeiro, lado, lá em lá tá Manaus, ó. escrito Manaus. Isso. Avenida da cidade de Manaus, Amazonas, início do século XX. Olha a legenda aí da fotografia. Então, deixa eu continuar aqui. Entretanto, havia grande desigualdade social nessas cidades, e a maior parte da população não tinha acesso a esses serviços. A maior parte, né? Como a gente estudou lá, né, quando foi na região das Minas, que a minoria, a maioria, né, não tinha condições necessárias, elas tinham que plantar, elas tinham que, para seu próprio sustento. Aqui a mesma coisa, a maioria da população não tinha acesso a esse tipo de serviço, tá? Essa modernização da época, ok? Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu até aí? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Vamos para 258, tem uma atividade aí, que a gente vai responder de acordo com o que vocês acabaram de estudar aí comigo, que a gente leu, expliquei. 258. Número 1. Já podem fazendo. Que produto encontrado na região norte do Brasil passou a ser amplamente explorado no final do século XIX? Qual foi o produto que foi explorado no século Látex. XIX? Isso, olha como se escreve, hein? Olha o acento. Muito bem. Isso aí. Agora no número 2. Para que esse produto era utilizado? Para que ele servia? Ele era utilizado para que esse produto?
Para fazer borracha. Isso, para a fabricação de borracha natural. Muito bem. Muito bem, Wani. Para a fabricação de borracha natural. Borracha, olha como se escreve, presta atenção. Desculpa. Para a produção de borracha natural. Boa tarde, Pedro. Estamos na 258, história. Nada, meu amor, tudo bem. 258. Então, ó, eles usavam o látex que eles retiravam da seringueira para a fabricação de borracha natural. Na 3, ó, já podem responder, não precisa me esperar, não. Eu estou esperando vocês terminarem para poder... Ó, estou chegando de lado para vocês conseguirem entender ali. Tia, teve uma página que eu perdi? Uma página? Nós começamos na 256, mas estamos na atividade 258. No 3, ó, qual a origem da maior parte das pessoas que migraram para a região norte durante o ciclo da borracha? Qual a origem? Eles eram de que região? Manaus. Não, região. Qual a região de onde? De que região? Nordeste. Da região nordeste do Brasil. Muito bem. Então, a 3, região nordeste. Tia. Ô, tia, só botei Nordeste. Deixa pra lá. Tá ótimo. Região nordeste aqui do Brasil. Fala, Pedro. Qual a sua pergunta? Não, deixa. Eu já vi ali, eu respondi uma pergunta já. Tá. Então, eles vieram da região do Nordeste aqui do Brasil, tá bom? Na 4, está perguntando por que milhares de pessoas migraram para a região norte do Brasil durante o ciclo da borracha. Por quê? Eles vieram para quê? Eles vieram atraídos por quê? Por causa da seca? Tá, mas eles vieram por causa da seca, mas eles vieram também por causa de quê? Enriquecer. Isso, em busca de quê? Eles queriam o quê? Trabalho, não é isso? Eles queriam trabalho. Trabalho para enriquecer. Isso, a extração desse produto aí, que é a borracha que vocês falaram. Eles queriam enriquecer, eles vieram em busca de trabalho. Por causa que está se falando muito sobre a borracha, então eles vieram atrás da exploração, tá bom? Então, eles vieram atraídos, ó, a pergunta, por que milhares de pessoas migraram para a região norte do Brasil durante o ciclo da borracha? Nesse período aí, tá? Eles vieram, não é nem enriquecer foi lá no ouro, tá, João? Por causa da condição de vida. Isso, promessas de trabalho. Ó, por promessas de trabalho. Posso apagar isso aqui, 1 e 2? Não, tô fazendo. Eles foram atrás de trabalho. Isso. Pode apagar o Promessas de trabalho. Tá bom, João, ô Pedro, eu entendi. Eu não vou apagar, não, tá bom? Você tá conseguindo me ver? Tô. Eu não tô conseguindo te ver. Ô, tia, aqui pra mim, Eu tô Pedro do tá outro lado, travado. eles estão dizendo que tá na frente. Aí eu cheguei um pouquinho pro lado, aí às vezes tá pra ver só um pedacinho. Fala, João. Aqui pra mim, Pedro tá travado. Eu vou ter que sair da aula um pouquinho, mas eu já vou voltar. Tá bom, Pedro. Então, ó, por que eles migraram? Qual o motivo? Promessa de trabalho, Por causa boas da condições de condição vida. Estão copiando? Mas podem escrever do jeito de vocês, como vocês falaram aí também que tá certo, tá?
E na extração da borracha também, né? Deixa eu botar um E na, né? E na extração da borracha. Ok? Tá para todo mundo ver aí? Qualquer coisa é só avisar. Ô, tia, e na extração da borracha? Extração é um X. Extração da borracha. Extração. Vê se melhorou. Tia, qual o número 3 mesmo? O número 3? Região Nordeste. Pedro, é porque, ó, número 3. Qual a origem da maior parte das pessoas que migraram para a região Norte durante o ciclo da borracha? As pessoas da região Nordeste, que elas saíram da seca, estava faltando água lá, saíram e foram atrás nas promessas aqui, ó, de trabalhos, boas condições de vida e na extração de borracha, lá para Amazonas. Mas aí, quando chegou lá, as condições de vida não eram o que eles pensavam. Eles Pioraram, né, começaram a tia? sofrer com doenças. O que mais, crianças? Pioraram. Isso. Salários muito baixos. É porque Ó, na 5, vocês já podem ir fazendo, hein? Vai fazendo a 5 aí. Cada um vai fazer a sua. Eu não tô conseguindo ver, aí não dá pra mim ver o quadro também. Liga a sua câmera, você ligou? Liguei, tá ligado? É por causa da minha internet, Ô, deve ser. tia, eu botei. Eles foram atrás de trabalho, boas condições de vida e na extração. Na extração da borracha, igual eu botei ali. Agora, número 5, podem ir fazendo aí, ó. Forme frase com as palavras abaixo. Cada um vai fazer a sua, tá bom? Com a letra A. Tia, tem que usar toda? Ô, tia, Sim. mas você Posso vai terminar de fazer explicar? aí no quadro? Não, sabe por quê? Porque aqui é pessoal. Eu estou explicando, vocês não. Deixa eu terminar, ó. Forme frase com as palavras abaixo. Eu posso até ajudar, mas não dar a resposta. Riqueza, modernização, látex. D. Mata, seringueiros e doenças. Tem aí, ó. Tem como vocês colocarem. Qual a riqueza que era produzida pela exploração do látex? A modernização de quê? O que modernizou com essa produção? Lá na página 257. A cidade se modernizou. Mas já podem fazer uma frase com isso aí. Pode repetir, tia, por favor? Não, quer fazer cola. Pensa aí um pouquinho. Mas eu nem vou lembrar como eu falei mais. Tia, Vou dar um tempinho no final, então, para vocês fazerem. Vão pensando aí. tinha uma pergunta. É para fazer uma frase com cada Com palavra? as 3. Com as 3. Eu dei a dica da letra A. Eu já Uma dei a frase. dica aí. Uma frase com as 3 palavras? Exatamente. Se vocês prestassem atenção, eu já dei a dica da letra A. Eu já falei quase que a letra A toda. Tá? Ó, qual é a riqueza aí que produzia, que eles produziam, que deu a modernização das cidades aí? Tem que colocar, ó, já botei a frase, ó, riqueza, modernização e látex. Tia, qual que é o 4? Tá aqui, Pedro, promessas de trabalho, boas condições de vida. Eu não consigo ver. Tem como botar no chat? Não tem como não. Promessas de trabalho, Eu vou boas botar aqui condições de pra vida. ele. Pedro, sai e entra novamente, Pedro. Então, eu tô tentando fazer isso, mas a internet tá um pouco Quer que eu fraca. tire você, aí você volta depois? Sim, pode ser. E a tia, Tenta aí. não entendi a da frase. Não, eu não dei resposta, dei dica.
Vocês vão ver, vocês podem lembrar do que que eu acabei de estudar com vocês aí, ó. Qual foi a riqueza? Ó, essa é a minha pergunta para vocês elaborarem a frase de vocês aí, ó. Riqueza qual foi a riqueza aí que deu origem à modernização das cidades? Olha aí, ó. Depois eu ajudo vocês. Agora eu não vou dar resposta, não. Quero que vocês pensem. Tá bom? Aqui, ó. Tia, já terminei Faz a a letra letra A B, e a ó. letra Pra ver B. se você... Só um instantinho, Oliver. Faz a letra B, ver se vocês não lembram, ó. Mata, seringueiros e doenças. Seringueiros retiravam o quê das matas? Tia, eu não Quando consegui, eles não. iam para lá, o que acontecia com ele? Ó, doenças aí. Mas aí vocês vão Tia, escrever já a fiz. frase que tenha sentido. Eu só estou dando dica. Fala, Rian. Eu já fiz a A e a B. Então fala a sua letra A, Rian. O látex serve para fazer borracha. Você já comeu? Não, cadê riqueza, modernização na mesma frase? Não, você não botou a frase correta. Tem que ter as três. Riqueza, modernização e látex. Tem que ter os três. Tia, eu botei. Fala. Pedro, conseguiu? Tia, não, mas João tá botando aqui as respostas no chat, eu tô conseguindo. Mas se você quiser, eu falo. Falar no 4, promessas de trabalho, boas condições de vida. Vamos lá, gente, estou aguardando a resposta. Quem é que tem aí a frase? Eu. Então pode falar. A riqueza do látex fez a modernização. Não estou entendendo. Vai devagar, fala com calma. Pode repetir aí, por favor. A riqueza do látex fez a modernização. Não deu para entender nada, Laira. Então não. A riqueza do látex fez a modernização. Muito bem. Aí, viu? Olha que frase A riqueza ótima. do látex fez a modernização. Não repete não, que eles vão copiar, ô Laira. Quero frase igual a dela, não. Não tá entendendo. Agora você entendeu. Viu? Ó que esperta. Faz a outra, Laira. Tia, posso falar a letra A? Pode, Oliver. Tá bom, vou falar. Pegaram látex para ficar com riquezas e ter modernização. Certo. Tia, eu Muito já bem. acabei de consertar. 1, 2, 3. Tia, Fala, Rian. eu nem fiz essa questão, mas eu acho que eu já sei. Tá. Fala, Rian, primeiro. Pera, ô João, peraí, eu vou desligar o... O látex serve para fazer borracha para riquezas e modernização. Certo. Sem ideia dessa frase. Calma aí. E a letra B, alguém? Tia, eu já fiz a letra B. Não deixa Oliver, depois Rian. Tá. Os Seringueiros, fala. Os Seringueiros. seringueiros pegaram doenças e não ganharam quase nada na mata. No trabalho na mata, tá? Tá. Rian, muito bem, Oliver. Parabéns. A seringueira é um produto da mata e doenças também. Olha só. Não é seringueira. Seringueiros. Eu A ajudei. frase não está totalmente correta.
Se ele tirar o vestido, quer que eu tire o vestido? Não, mas olha só, Anne, seu áudio, por favor. Obrigada. Então, olha só. Olha uma dica. Vai falar, Thales? Sim. Pode falar. Ó, Mais um minuto, hein? A modernização na preparação de látex gerou muitas riquezas. Muitas não, bota muita riqueza, porque senão vai ficar riquezas no plural e aí não tá pedindo riquezas no plural, tá bom? Tá ótimo, parabéns. Mais alguém com a letra B? Mais alguém? Uhum. Laira, pode falar. Tio. Eu quem? Fala, que eu não vi. Ah, João também. Vamos lá, só mais um minuto, hein? Vai, Laira. Laira, seu áudio, você não ligou o áudio. Desculpa. Os seringueiros pegaram uma doença. Ganharam não, pegaram doenças. Ninguém ganha doença. Você não quer ganhar de presente uma doença. Fala assim, pegaram doenças, vai, fala. Repete de novo a sua frase. Os seringueiros pegaram doenças e peraí, eu gaguejei. Eu Tá sei. me copiando? Calma aí, deixa ela Tá terminar. igualzinha a minha, gente. Vai, Larinha, pode concluir, a gente está aguardando. Os seringueiros pegaram as doenças e não deram para a mata. Não entendi o final. Não deu para entender. Os seringueiros pegaram doenças, o quê? No trabalho na mata? É isso? Tem que ligar o áudio para falar, Laira. Fala, João. Tia, eu sei a letra A. Tá, só um minutinho, deixa o João falar dele. Fala, João. A letra B, eu botei. Os seringueiros pegaram doenças da mata. Na mata. No trabalho na mata. Tia, Tá? Tem que ser igual eu tá aí. sei Não a pode letra botar A. nada no plural se não tá no plural. A letra A eu sei. Pode falar. O látex trouxe a riqueza e a modernização. Muito bem. Tia, foi o que o João falou que eu tava tentando falar. Tia, eu coloquei Isso. igual o do Pedro, só que eu coloquei a cidade aqui. Ah, sim. No final você botou modernização das cidades. Tá ótimo. Na B, Mais alguém? eu. Fala, Rian. Os seringueiros são produtos que trazem doença aos Não. trabalhadores. Seringueiros são os trabalhadores que trabalham com a retirada do látex, ô Rian. Eles não podem ser doenças. Seringueiros são os trabalhadores. Olha eles lá na página 256. Os seringueiros, eles entravam no meio das matas para trabalhar. E lá eles pegavam várias doenças no meio da mata. Aí você pode ir por esse caminho aí. Mais alguém com a letra B? Sabe por que eles... Eu vou falar o meu sem gaguejar agora, que não deu para entender. Tá, Laira. Rapidinho. Os seringueiros pegaram doenças na mata. Isso, muito bem. O Rian, os seringueiros, eles tinham esse nome seringueiros porque a árvore que é onde retira o látex é chamada de seringueira. Aí eles são os seringueiros que retiravam. Agora vamos para 259. O problema da seca. Nós não falamos lá sobre a seca? Eu não falei que a gente ia comentar mais sobre essa seca lá? A falta d'água? Então vamos continuar. Estou na 259. O problema da seca. Ao longo do século XX, por causa das difíceis condições de vida agravadas pela seca, muitos nordestinos deixaram seus lugares de origem em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. Leia o poema a seguir. Então, os seringueiros, eles saíram da cidade, os nordestinos, eles saíram da cidade deles, do lugar lá da região deles, em busca de novas condições de vida, né? De
foram para as grandes cidades. Vamos ler o texto aí para a gente entender melhor isso. Encontrei em meu caminho terra batida, sol estorricante é que produz forte calor, tá bom? Que resseca, quase chega a queimar a pele. Vegetação secando, água acabando. Encontrei em meu caminho família vindo de ao longe, de pés descalços, roupa surrada, passos lentos pela estrada. São os retirantes. Retirantes são aqueles que se retiram, né? Que deixam lugares, estão deixando os lugares deles, estão deixando o Nordeste e estão indo para outros lugares. Eles com a trouxa na cabeça, os filhos, ó, e saindo da seca. São os retirantes, solitários, com um olhar distante, apenas levam consigo a esperança de encontrar vida melhor. Ok? A migração, né, dos nordestinos se intensificou a partir de 1930, que aumentou, com grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. Eles vieram para o Rio de Janeiro, eles vieram para São Paulo, passaram por um processo de crescimento industrial. Esses migrantes, as pessoas que saíam lá dos lugares deles, né, da cidade deles e iam para outros, eles foram empregados em diversas atividades, como nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, principalmente nos setores da indústria, da construção civil e do comércio. Eles saíram, foram para as grandes cidades, para os centros urbanos, o centro das cidades, né? Foram trabalhar no comércio, foram para a construção civil, tá bom? Eles saíram, vieram lá no Nordeste por causa de quê? Da seca, estava faltando água lá. E o sol é tão quente, que quase queimava a pele. Imagina, sem água, né? 260. Alguém tem dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então, vamos continuar. Êxodo rural. Nós já falamos sobre êxodo rural também na nossa aula de geografia. O deslocamento de um grande número de pessoas do campo para a cidade é chamado de êxodo rural, tá? A saída das pessoas do campo para a cidade. Elas saem do campo e vão para encontrar melhores condições de vida na cidade. Nós falamos isso na aula de geografia. Esse tipo de migração pode ocorrer por diversos motivos. Olha os motivos aí que levaram eles a sair do campo para a cidade. Alguém sabe me dizer? Alguém lembra? Quais são os motivos? Quem vai falar? A seca. Buscando vida melhor. Isso, em busca de uma condição financeira melhor. Trabalho, né? Trabalho. Isso aí. Vida melhor. Isso aí. Então, o êxodo rural está relacionado principalmente à implantação de indústria nas cidades. Ô, Maria Laura, por favor, para de desativar o áudio do colega, senão eu vou desativar o seu e tirar você da sala. Aparece aí para você prestar atenção na aula, Maria Laura, por favor. Vamos continuar. Então, gente, lembra que eu falei na aula passada sobre quando começou a implantar as indústrias nas cidades? Aí as pessoas vieram saindo do campo para trabalhar nessas indústrias, para terem melhores condições de vida, como o Pedro acabou de falar. No início do século XX, alguns centros urbanos passaram a oferecer um grande número de empregos nas indústrias e nas fábricas. E no comércio também, nas lojas, né? Assim, atraídos por melhores condições de vida, muitos camponeses migraram para as cidades. Olha só a fábrica aí mostrando os trabalhadores na fábrica. Eles saíram lá do campo, os trabalhadores do campo saíram do campo e vieram para a cidade. Quando começou a implantação das indústrias, das fábricas e do comércio, eles vieram para poder trabalhar, ter melhores condições de vida. Fala, João. João não é Luiz. Tia, mas tipo assim,
Eles, quando saíam do campo, eles já tinham uma moradia reservada aqui, porque é tipo Não, agora. Você vai para outro país sem ter lugar para morar. não. Aí Eles você faz não o quê? tinham. Foi aí que começou a surgir, que nós já falamos também na nossa aula, se não me lembro, também foi geografia, que nós falamos sobre relevo, sobre aquelas casas feitas em lugares de risco. Aí começou a ser construção, essas comunidades, tá? Eles moravam. Eles começaram a. Nós falamos isso em geografia, lá na parte de relevo, que estava falando sobre as Que as casas caíam assim dos deslizamentos de terra, muita isso, chuva. das construções irregulares. Eles não tinham. Eles vieram só por causa que estava se falando das fábricas, da implantação das indústrias, vieram atrás de trabalho, tá? Em melhores condições de vida. Uma pergunta, eles construíram esse lugar de risco, porque não tinha casas ali? Não tinham moradia, vieram muitas Aí por pessoas. isso que eles, como é que se diz? Que eles construíam ali, né? Isso. Porque não Isso aí. tinham moradias ali. Aí ficava mais fácil. Vieram de muitas construir. pessoas, Pedro. Então, não tinha lugar para todos. Nem todo mundo Aí tinha. ele botava em alto relevo. Isso, condições de pagar algum lugar para ficar, né? Então, eles iam se virando como podiam, tá bom? Ó, vamos continuar. Olha a foto aí mostrando trabalhadores em fábrica de bebidas na cidade de São Paulo, em cerca de 1910. Os trabalhadores saíam lá da zona rural para vir para a cidade para trabalhar em fábricas tipo essa aí, tá bom? A mecanização no campo. Na segunda metade do século XX, a modernização promovida pela industrialização atingiu também as áreas rurais. A utilização de máquinas nas lavouras, como tratores e colheitadeiras, lembra que nós falamos sobre as colheitadeiras, que são as máquinas das lavouras para realizar a colheita, as colheitadeiras, ó, tudo está ligado, ó, está ligado a ciências, está ligado à geografia, tudo que nós falamos sobre a água, né, Luiz? Que nós falamos lá em ciências sobre a água, sobre a seca, sobre as indústrias, nós falamos sobre em geografia, ó, falamos sobre as moradias, tudo, ó, uma matéria está ligada à outra. Tá vendo? Então, a utilização de máquinas nas lavouras, como tratores e colheitadeiras, permitiram o aumento da produtividade agrícola. Então, essas máquinas produzidas lá na cidade, fabricadas na cidade, ajudou muito o trabalho no campo. Ajudou muito o trabalho no campo. Por outro lado, também, ó, olha o outro lado da moeda. A mecanização das lavouras também provocou o aumento de desemprego, porque o que os trabalhadores faziam? Eles precisavam de muitos trabalhadores para coletar. Agora a máquina entrou no lugar dele, né, do trabalhador. Aí, quer dizer, muitos ficaram desempregados, porque eles não precisavam de tantos trabalhadores para coletar os produtos, tá? Então, aumento do desemprego entre os trabalhadores rurais, pois sua mão de obra tornou-se cada vez menos necessária. Foi o que eu acabei de explicar. Tinha máquina, para que eles iam precisar de tantos trabalhadores assim? Então, eles foram para a cidade para buscar trabalho, porque lá no campo, estava tendo a escassez de trabalho. As máquinas chegaram para substituí-los. Fala, Luiz. Mas, assim, não precisavam de mais tantos trabalhadores nas fábricas. Mas, Não, assim, nas fábricas não, nas lavouras, nas plantações. nessas plantações, a máquina que substituiu eles não ficou mais caro para eles, não? Porque, olha só, a máquina, você tinha que pagar o combustível, alguma coisa, vai que estraga. Não vai ficar mais caro do que pagar as pessoas para fazer, não? Não, sabe por quê? Porque a máquina produzia muito mais do que os trabalhadores. Ele tinha que pagar todos aqueles trabalhadores. A máquina era tipo que, como ela produzia mais, ela ganhava mais. Tipo, supondo assim. Isso, retirava mais produto, né? Coletava mais produtos e muito mais Aí rápido. por isso E muito em tempo maior. valia a pena, né? Os trabalhadores levavam muito mais.
Mas a máquina também precisa de um trabalhador para controlar ela, né? Mas aí e os outros todos que coletavam? Que a gente estudou lá no início de geografia, os trabalhadores que coletavam. Eles substituíram os trabalhadores, perderam os empregos, e eles só precisavam de 1, 2 para cuidar da máquina. Sim. Né? Então, ou seja, era menos gastos para ele, porque com a máquina ele produzia mais e só tinha 1 ou 2 trabalhadores, então eles gastavam menos dinheiro. Exatamente. Eles tipo que investiam, eles compravam a máquina, mas a máquina coletava muito mais, então eles ganhavam mais dinheiro do que eles gastaram na máquina. Eita, menino esperto, viu? Ele ligou, ó, tá vendo? Prestou atenção. Oi, João. Prestou atenção em tudo, ó, certinho. Viu? Tá esperto aí, tá ligado na matéria, ó. Viu que geografia, ciências, histórias, tá tudo interligado, um ligado no outro, ó, o assunto. Então, vamos continuar aí. Muitos pequenos proprietários rurais também foram prejudicados. Com menos recursos para investir na mecanização, olha aí, ó, de suas lavouras, eu já sabia, era mais difícil para eles competir com os grandes proprietários rurais. Os que tiveram dificuldades foram os pequenos proprietários, os que tinham menores terras, menores produções. Eles sim foram afetados, mas os grandes não. Tá vendo aí, Luiz? Ô, Luiz, os que tinham as terras menores, menor produção, eles foram afetados. Mas os outros, isso que você falou aí, mas os outros com maiores, menos para não falir. Isso, maiores produções, eles não tiveram tanto problema assim, tá bom? Assim, eles foram obrigados a vender suas terras, a migrar para as cidades em busca de empregos. Então, os pequenos proprietários, os menores, né, as menores fazendas, eles não conseguiam acompanhar. Então, eles tinham que vender suas terras, sair e ir em busca de trabalho também na cidade. Certo? Os pequenos proprietários das pequenas lavouras. Alguma dúvida? Não? Então, vamos para 261. A migração para o centro-oeste. A partir da segunda metade do século XX, a região centro-oeste do Brasil passou a receber cada vez mais migrantes, pessoas que saíam, né, de suas cidades para outra. Conheça a seguir alguns fluxos migratórios para essa região. Vamos ver aí. Olha só o que fez as pessoas saírem de uma região para outra. Construção de Brasília. Vocês sabiam que Brasília é uma cidade planejada e foi construída. Então, ó, em 1956... É o Distrito Federal, tia. Isso. O governo brasileiro iniciou a construção da cidade de Brasília para ser a nova capital do Brasil, em substituição ao Rio de Janeiro, que antes era o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, e passou a ser Brasília. Para realizar esse projeto, o governo necessitou de mão de obra de muitos trabalhadores, precisava do trabalho deles, das pessoas. Dessa maneira, milhares de pessoas migraram de diferentes regiões do país, vieram de áreas do Brasil para Brasília. Principalmente do Nordeste, para trabalhar na construção da nova capital. Olha a foto aí mostrando. Após o término das obras, quando terminou, muitos desses trabalhadores, conhecidos como candangos, eles eram conhecidos como candangos, eles ficaram morando em cidades perto de Brasília. Olha as moradias dos trabalhadores que migraram para a região de Brasília durante a construção de 1960. Olha as casas deles. Olha as péssimas condições. Viram aí? Era tipo uma cabana. Isso aí. Ó, os migrantes do Sul. Por volta de 1970, milhares de pequenos proprietários rurais do Brasil, do sul do Brasil, né? Eles saíram do sul do Brasil, ó, que estavam endividados, enfrentavam dificuldades para manter suas propriedades. Migraram em busca de novas terras. Então, eles estavam com dificuldades, como nós falamos lá, das plantações, eles estavam com dificuldades.
as pequenas propriedades, eles tinham dificuldade para manter as propriedades. Então, o que eles fizeram? Saíram do campo para a cidade em busca de quê? Novas terras. Muitos desses pequenos proprietários migraram principalmente para a região centro-oeste do Brasil, onde era mais fácil adquirir terras. Nessa região, os novos proprietários passaram a desenvolver a agropecuária, tá vendo? Ó? A pecuária e a agricultura, a agropecuária. Começaram a plantar, começaram a criar animais, criando gado e cultivando soja, trigo, milho, entre outros produtos. Eles saíram lá da cidade deles, da região deles, e foram para o centro-oeste do Brasil e começaram a fazer a produção deles. Agora aí, olha, a colheita de soja de Tangará da Serra. Depois eu vou fazer pergunta para essas crianças que estão escrevendo aí, para saber se eles estão realmente prestando atenção na aula. Tá? João, Uane, Luiz Otávio, vou fazer pergunta para vocês aí, para ver se vocês estão escrevendo aí brincando, mas se vocês estão ligados no assunto, estão sabendo. Na hora da atividade, vou deixar vocês fazer questão, vocês que já sabem tudo, que vocês respondam para mim, por favor. Então, olha só a foto aí da 261, que mostra a colheitadeira de soja em Tangará da Serra, no Mato Grosso, em 2012. Muitos migrantes do sul do Brasil se estabeleceram nessa região e adquiriram terras para o cultivo agrícola. Tá bom? Olha a colheitadeira aí. Página 262. Vamos lá. 262 a leitura. Tia, você esqueceu de trocar a página. Isso que eu ia falar. Eu sei nada aqui, ó. Aqui, ó. Olha eu aqui. Cultura sertaneja. Vamos ver, olha só. Essa cultura aí, ó. Agora vamos falar de folclore também. Olha o folclore inserido aí na história. Por causa de vários fluxos migratórios, né, com essa saída das pessoas de uma região para outra, em busca de melhores condições de vida, ó, atualmente existem pessoas de origem nordestina vivendo em diversas regiões do Brasil. Elas saíram do Nordeste por causa da seca, em busca de trabalho. Aí, ó, se espalhou para várias regiões do Brasil. Então, nas regiões do Brasil, tem pessoas nordestinas em várias cidades brasileiras. Ao migrarem, essas pessoas levaram com ela parte da cultura nordestina do Brasil, brasileiro, né? Parte dessa cultura deles, lá da cidade deles. As expressões culturais, ó, da população nordestina envolvem danças folclóricas, artesanatos regionais, ritmos musicais, pratos típicos nordestinos. Vamos ver aí, ó. Em muitas cidades brasileiras, é comum acontecerem feiras de tradições nordestinas. Nessas feiras são vendidos diversos produtos da cultura nordestina, como artesanatos, pratos típicos, vestimentas, né, são as roupas. Na imagem, alimento típico do Nordeste, estão à venda na Feira de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. A foto é de 2014. Atualmente, a cultura nordestina, ela faz parte do cotidiano das pessoas que vivem na região norte. Um dos exemplos disso é o festival realizado na cidade de Parintins, no estado do Amazonas. Eles não saíram e foram para o Amazonas também? Então, atrás lá da Seringueira. Nesse famoso festival, há a apresentação de danças tradicionais da cultura nordestina, que foram incorporadas à cultura local. Na imagem aí, a apresentação da dança típica em Parintins. Olha o boi de Parintins. Lá em Amazonas, foto de 2015. Alguns ritmos musicais nordestinos, como o baião, são apreciados em todo o Brasil. Em muitas cidades brasileiras é comum existirem bailes conhecidos como forrós. Os forrós são nordestinos, onde as pessoas dançam ao som de músicas de origem nordestina. O forró, o baião. Na imagem, a pessoa dançando aí, ó, tocando e dançando forró na cidade de São Paulo. Foto de 2012, as pessoas dançando aí juntinhas, dançando forró. Arthur já está dançando ali também, o forrozinho dele, né, Arthur? 263.
Que Vamos fazer essa Arthur, tia? atividade aí. Muito bem. Ó, Que Arthur? 263. Ô, tia, que Arthur? Arthur Pereira. Arthur Miguel lá. Só que começou, eu falei, ficou acanhado e parou. Então, vamos lá. 263. O mapa a seguir representa alguns fluxos migratórios ocorridos no Brasil. Observe e depois pinte as legendas de acordo com cada fluxo migratório indicado no mapa, tá? Desculpa, no mapa. Nesse mapa aí, os fluxos migratórios são a saída das pessoas lá do Nordeste. Esse mapa aí parece até um gráfico. Tem fonte, tem título. Não, ele é mapa, como nós já estudamos mapas também na unidade, no módulo 1, fala também que tem fonte, que tem título, tem legenda, tá? Continuando. Então, o mapa está mostrando aí os fluxos migratórios, essas setazinhas coloridas, estão dizendo dos grupos que saíram do Nordeste, os que saíram do Sul do Brasil. Eu vou ler a primeira, vocês vão me dizer a cor aí, hein? A primeira, milhares de pessoas que viviam no Nordeste se deslocaram para a região Sudeste em busca de oportunidades de empregos, principalmente na indústria, no comércio e na construção civil. Qual é a cor? Eles foram para as fábricas que estão aonde? Em que estado? Que começaram a construir as fábricas? Ó, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, qual foi a cor da seta? Vermelha. Vermelho. Então, a primeira pode pintar de vermelho. Eles saíram lá do Nordeste, ó, os nordestinos. Tá vendo a região Nordeste aí no mapa? Da onde está saindo as faixas azuis, lilás e vermelha. Nordeste. E foram para onde estavam as indústrias. A oportunidade de emprego na época que era no Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, continuando. Pessoas que viviam... Essa está fácil, hein? Que viviam na região sul, deslocaram-se para estados do centro-oeste e do norte do Brasil, em busca de terras e de melhores condições de vida. Azul. Olha só, saíram do sul, gente. Como que vai ser azul? Verde. Ah, não. Tá verde. mais fácil. É a verde. O sul não fica lá embaixo, no mapa? Então... Olha a rosa dos ventos aí, ó, para vocês se localizarem, ó. Norte, sul, leste, oeste, olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Continuando. Entre o final do século XIX e o início do século XX, houve uma grande migração de pessoas do Nordeste para a região amazônica para trabalhar na extração do látex. Qual é a cor? Azul. Azul, isso. Eles foram para a região amazônica, olha aí, ó. A setinha saindo lá do Nordeste, indo para a Amazônia, para o Acre. Amazonas. Então. AC Acre. Viu? Então, vamos lá, a última, hein? Então, ficou vermelho, verde, azul. Agora, vamos ver a última. A construção de Brasília, na década de 1950, atraiu milhares de trabalhadores do Nordeste. Violeta! Violeta! Indo diretamente lá, ó, para Brasília, né? Para o Distrito Federal. Tia, eu botei violeta. Violeta, lilás, roxa. Tudo da mesma família. Tá rindo? 264. Repetindo as cores, ó. Amarelo, verde, azul e roxo. Na 264, já vai fazendo, hein? Ligue as frases que melhor se complementaram. Vermelho não, tia? Falei amarelo? Desculpa. É vermelho, Não, desculpa, é a pressa. Desculpa. Vermelho, repetindo, ó, voltando na 263. Vermelho, verde, azul e roxo. Amarelo é a cor do mapa, tá? Desculpa aí. Agora é a cor. Alguém precisa que repita?
Para mim, não, tia. Ó, de vermelho, porque eles saíram lá do Nordeste e iam para a construção civil, que é lá em São Paulo e Rio de Janeiro, vermelho. De verde, que eles saíram do Sul, não é isso? Para o Centro-Oeste, para o Norte. De azul, que eles saíam lá da região, eles saíam do Nordeste e iam para a região amazônica, certo? Na roxa, Certo. a construção de Brasília, eles saíam do Nordeste para a construção de Brasília. Certo? Então tá bom. Indo lá para 264 agora. Ligue as frases que melhor se complementam. Então vocês vão ligar a que melhor se complementa aí, tá? Já fiz, tia. Eu acho que tá certo. Então vou perguntar, vocês vão responder aí, ó. Vocês vão completar. Chamamos de êxodo rural o deslocamento de um grande número de pessoas do campo para as cidades. Muito bem. Então chamamos de êxodo rural o deslocamento de um grande número de pessoas do campo para a cidade. Então, primeiro, liga na segunda coluna aí, tá? No segundo da segunda coluna. Eu acho que eu fiz tudo certo. Muito bom. Eu já acertei a primeira. Parabéns. A utilização de máquinas nas lavouras contribuiu para que muitos camponeses abandonassem o campo. Muito bem. Então, a utilização de máquinas nas lavouras contribuiu para que muitos camponeses abandonassem o campo. Certo? Muito bem. Então, a segunda vai ligar na terceira da outra coluna. A última. Muitos camponeses migraram para as cidades em busca de emprego. Cidade em busca de emprego. Muito bem. Então, muitos camponeses migraram para as cidades em busca de empregos, tá bom? Então, terminou a atividade de hoje aí. Essa entrevista aí é uma entrevista que vocês podem fazer se alguém conhecer, alguém da família, tá bom? Que seja, que tenha migrado do município para onde você vive, aí vocês veem aí na família de vocês, se vocês conhecem, e façam aí, tá bom? Essa entrevista e anota no caderno, faça essas anotações, essas perguntas e as respostas, para a gente corrigir na próxima aula. Vocês vão anotar no caderno de história de vocês, tá bom? Enquanto isso, eu vou escrevendo a agenda e vou falar também da página 265, deixa eu terminar de falar, da página 265, que está falando de tudo que nós estudamos nesse capítulo. E nesse capítulo nós falamos sobre o quê? O deslocamento, gente, só terminar de falar. Deslocamentos populacionais, da população do Brasil. Olha só um minutinho, Anne, João. Deixa eu terminar de falar, quando eu terminar, vocês fazem pergunta, tá bom? Então, as pessoas saíram de vários lugares do Brasil, né? Houve deslocamentos populacionais em busca de melhores condições de vida. Tudo que nós estudamos aí, ó. As pessoas que se mudam para a região chamada de migrantes. Oliveira, desliga seu áudio, por favor. Obrigada. Eu queria falar com você, tio. Só que tem que esperar. Então, a descoberta das... vamos copiar a agenda, por favor. Gente, deixa eu falar. Deixa eu falar, agora é minha vez de falar. Vocês têm que aprender, por isso que eu me aborreço com vocês. Aí depois vocês ficam com dúvida, porque vocês não deixam a professora falar. A mesma coisa aconteceu ontem no final da aula, que eu fiquei muito chateada. E quem perde são vocês. Vocês que perdem a aula, vocês que perdem a explicação. Eu vou colocar o dever de casa aqui e vou explicar novamente. É só esperar a professora terminar de falar para vocês entenderem. Vocês não entendem porque vocês ficam falando junto comigo. Quando eu estiver falando e alguém estiver falando junto comigo, eu vou lá e desligo o áudio. Que aí vocês vão entender. Se você ficar falando, perguntando, enquanto eu estiver explicando, não vai entender. Olha quantas vezes hoje vocês falaram, perguntaram várias coisas e eu respondi. Até o colega ajudou, respondeu também. Então tem que esperar. Se todo mundo fala junto, ninguém vai se entender.
Vamos combinar o que a gente já estava combinando desde o início. Eu vou anotar aqui e vocês vão copiar. Pessoal, está ligado. Aí vocês que deixam de aprender. Eu sempre explico. Alguma vez eu deixei de explicar atividade de casa? Não. Sempre tiro dúvida de vocês. Eu fico até depois da hora com vocês, às vezes. Então, olha só, enquanto vocês estão copiando, eu vou falar de tudo que nós falamos. Falamos sobre a descoberta das drogas do sertão. Aí, tia, quem não estava na aula, tia, drogas não. Eram os produtos que eles recolhiam, né? Que eles saíam, os retirantes saíam procurando, à procura. Eram o cravo, a canela, que mais? O cacau, a castanha do Pará. Muitas pessoas, ela atraiu muitas pessoas para a região amazônica. Os bandeirantes foram importantes também para a exploração do interior do Brasil, mas também foram responsáveis pela captura e morte de milhares de indígenas. Eles foram importantes porque eles saíram em busca, né, de novos caminhos lá no interior, explorando o interior do Brasil. Mas também eles também começaram a matar e capturar os índios. Eles foram os responsáveis pela morte de muitos indígenas. Não foi isso que nós estudamos? Sobre os bandeirantes? Isso. Quem quiser falar é só sobre este assunto. Depois as perguntas no final. A exploração de metais preciosos, que atraiu grande fluxo de pessoas para a chamada região das Minas, né, que começaram a falar que tinha muito ouro lá em Minas, nas regiões das Minas, as pessoas começaram a migrar para lá, saíam dos lugares delas, das cidades delas, iam lá para a região das Minas, em busca do tão famoso ouro. O auge da exploração do látex, que nós estudamos hoje, no Brasil, ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, que ficou conhecido como ciclo da borracha, que nós estudamos hoje. O deslocamento de um grande número de pessoas do campo para a cidade, que é chamado de quê mesmo? Hein, gente? Aí, que vocês não estão atentos. Como é chamado, João? Êxodo. Pode falar? Êxodo o quê? Êxodo rural, o Pedro. Êxodo rural. Muito bem. Eu lembrava só do êxodo. Lembrou do êxodo. Muito bem, tá ótimo. Que deslocamento de grande número de pessoas do campo para a cidade, né? Então, é chamado de êxodo rural. E os migrantes são as pessoas que migram do lugar onde elas moram e vão para outras cidades, não é, Emanuel? Então, são chamados de migrantes. Agora sim, vamos a perguntas. Eu vou explicar novamente a atividade de casa. Página 264. Tem atividade na plataforma que já foi postada desde segunda-feira. A atividade desta semana toda, está toda na plataforma. São atividades de casa, não são de aula. De aula dessa semana, do livro, e quando tiver alguma coisa em aula para copiar no caderno, a gente vai colocar no quadro, ok? Então, vou explicar 264 novamente, que eu vi que vocês estavam com dúvidas. Olha só, é uma entrevista uma pessoa que tenha migrado para o município onde você vive. Para isso, siga o roteiro abaixo e existe a resposta em seu caderno. Eu falei, caderno de história. Eu não li, mas eu expliquei. Então, vocês podem ver alguém na família, alguém que vocês conhecem, que possa, por telefone, que vocês não podem estar indo na casa da pessoa, vocês vão fazer essas perguntas que estão aí e anotar as respostas no caderno. Vai lá, faz o cabeçalho, roteiro da entrevista. Aí não precisa, tia, precisa fazer a pergunta, copiar no caderno? Não, bota só a resposta, letra A, R de resposta. Quem quiser para ficar um trabalho elaborado, um trabalho bonito, coloca a pergunta, coloca a resposta. E tia, minha avó é nordestina. Vou perguntar para ela. E tia, meu tio, minha prima é nordestina, prima da minha mãe, não sei o quê.
Isso, parabéns. Pergunta, liga aí, minha vizinha. Vê se pergunta. Não precisa ir na casa da pessoa. Pede o responsável. Pede ajuda ao responsável, tá bom? Agora quem tem pergunta, Thales? Tia, eu vou fazer com o meu avô. Tá bom, isso aí. Agora, olha só, após a realização da entrevista, aqui tá falando para trocar o caderno com o colega. A gente não vai fazer essa segunda etapa aí. A gente não vai fazer o final. Por quê? Porque não tem como, a gente não está na sala de aula para você ficar trocando o caderno, nem você ir na casa de ninguém nem levar caderno. O que a gente pode fazer? Durante a aula, eu pedi para vocês lerem e explicarem. Fala aí, minha avó contou isso, como o Thales falou, meu avô falou isso, isso, isso. Vocês vão falar na aula. Já tá no intervalo? Não, Pedro. Fala, ô, João. Semana passada eu faltei a aula porque eu estava passando mal. Mas aí hoje eu já vi a aula gravada da semana passada e eu já fiz o dever que eu não fiz. Tá bom, parabéns. Oliver, pode falar. Mais alguém tem dúvida? Tia, e quem não tiver alguém que conheça ou da família que fez esse negócio que tá pedindo, como se fala? Procura saber. Aí pergunta o colega, se o colega tem mais alguém, se pode ajudar, como vocês se ajudam aí no jogo, né? Pode ajudar também na atividade. Sim. Ok? Para cada pessoa, para cada criança, um entrevistado. Tá bom. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Fiquem com Deus, ó. Boa aula de inglês para vocês. Pedro, a agenda é aí, tá? Tchau. A agenda tá aqui. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus, tá bom? Boa aula de inglês. Até amanhã. Valeu. Oi, Pedro. Tchau, mamãe.